Lá, hoje a gente mergulha fundo em um dos quebra-cabeças econômicos mais trágicos e, francamente, mais inacreditáveis da história recente. A questão é, como uma nação que está literalmente sentada em cima de um oceano de petróleo conseguiu chegar a um colapso tão profundo? Essa é a história da Venezuela. Essa é a pergunta que ecoa, a pergunta central de toda essa história. A gente não está falando de pouco petróleo, não. São mais de 300 bilhões de barris em reservas comprovadas. Para se ter uma ideia, é mais do que a Arábia Saudita. É uma riqueza que, em tese, deveria ter blindado o país, garantido prosperidade por séculos, mas, de alguma forma, o resultado foi o oposto. Uma crise humanitária que simplesmente desafia a lógica. E olha, para a gente conseguir desemaranhar essa história, a gente precisa entender um conceito fundamental, que é o de petroestado. Pensa só, a maioria dos governos vive de quê? Dos impostos, que vêm do trabalho, da produção das pessoas, das empresas. Certo? Bom, no petroestado, a lógica é outra. O governo não precisa tanto assim da sua população para se financiar. Ele vive da renda que vem de fora, do dinheiro da venda do petróleo. E, nossa, isso muda completamente o jogo político. A briga deixa de ser sobre como fazer a economia crescer para todo mundo ganhar e vira uma disputa ferrenha para ver quem senta na cadeira e controla a torneira do dinheiro do petróleo. Para a gente entender de verdade como essa aparente bênção virou uma verdadeira maldição, vamos caminhar por 5 momentos-chave. Primeiro, a euforia da bênção do petróleo. Depois, vamos sentir as primeiras rachaduras no modelo. Aí, entramos na turbulenta Era Chaves. Na sequência, a gente vai testemunhar o grande colapso. E, por fim, vamos tentar olhar para um futuro incerto. Então, vamos lá. É difícil imaginar, mas no comecinho do século XX, a Venezuela não tinha nada a ver com petróleo. A economia era basicamente agrária, sabe? Dependia totalmente das exportações de café e cacau. Isso quer dizer que o país ficava à mercê das variações de preço lá fora, vivendo em ciclos de altos e baixos, totalmente vulnerável. E então, tudo mudou. E mudou com uma velocidade impressionante. Em 1922, um poço jorra petróleo sem parar por dias, mostrando para o mundo o tesouro que havia ali. Em pouquíssimo tempo, a Venezuela se transforma. Leis são criadas para garantir a parte do Estado no lucro, o país se torna um dos mais ricos do mundo, funda a OPEP e, finalmente, nacionaliza sua indústria. Em poucas décadas, uma nação inteira foi refeita pelo dinheiro do petróleo. Só que essa enxurrada de dinheiro trouxe um efeito colateral, um fenômeno que os economistas chamam de doença holandesa. É mais ou menos assim. Entra tanto dólar do petróleo que a moeda local fica super forte. Parece bom, né? Mas não é, porque com a moeda forte fica muito mais barato importar tudo do que produzir em casa. Resultado? A agricultura, a indústria, tudo foi encolhendo, atrofiando. A Venezuela, aos poucos, parou de produzir as próprias coisas e passou a depender perigosamente de comprar tudo de fora. Então veio a crise do petróleo de 1973. Para o mundo foi uma crise, mas para a Venezuela foi o auge da festa. Os preços quadruplicaram da noite para o dia. Foi a era da Venezuela Saudita. Uma época de um otimismo delirante, de gastos públicos gigantescos, de consumo sem freio. Parecia que a riqueza nunca ia acabar. Só parecia. Aí chegou a tal da Sexta-feira Negra. Olha, pode parecer só um nome, uma data no calendário. Mas para os venezuelanos, aquele foi um verdadeiro terremoto psicológico. Foi o dia em que o governo teve que admitir que não conseguia mais segurar o valor da moeda. Aquele sonho, sabe? A promessa de que o Bolívar seria sempre forte, acabou, de um dia para o outro. A ilusão da riqueza que nunca acabaria simplesmente se quebrou em 1000 pedaços. Foi um despertar bem amargo para uma realidade completamente nova. E depois da Sexta-feira Negra, foi uma crise atrás da outra. O governo se endividou até o pescoço, contando com o preço do petróleo que nunca veio. Quando tentaram cortar gastos, a população explodiu em protestos violentos no Caracazo. Depois, uma crise bancária quebrou o sistema financeiro. E para fechar a conta, o preço do petróleo despencou. O modelo de distribuir a renda do petróleo para manter a calma social, ele estava ruindo. E o palco estava montado para uma mudança radical. E foi nesse cenário de caos, de raiva contra a classe política tradicional, que surgiu Hugo Chávez. Eleito em 1998, ele veio com um discurso poderoso, prometendo acabar com o sistema antigo e refundar a república em nome do povo. E um dos momentos mais decisivos desse período foi a transformação da PDVSA, a galinha dos ovos de ouro do país. Depois de uma grande greve na indústria, Chávez não hesitou. Demitiu mais de 18 mil funcionários. Não eram quaisquer funcionários. Eram os engenheiros, os geólogos, os gerentes. Era o cérebro da companhia.
A PDVSA deixou de ser uma empresa focada em eficiência para virar um braço político do governo. Foi um golpe técnico devastador, cujas consequências seriam sentidas por muito, muito tempo. Mas por uma ironia do destino, logo depois de tomar o controle total da PDVSA, Chaves deu uma sorte incrível. O mundo entrou em um super ciclo de commodities e o preço do petróleo foi para as nuvens, chegando a quase $150 o barril. Entre 1999 e 2014, entrou na Venezuela cerca de $1 trilhão, uma fortuna que financiou uma expansão gigantesca dos programas sociais, as famosas missões bolivarianas. Ao mesmo tempo, para tentar controlar a economia, o governo implementou controles de preço e de câmbio super rígidos. O efeito foi desastroso. Essas medidas criaram todo tipo de distorção, abriram as portas para uma corrupção absurda e, no fim das contas, destruíram o que restava do setor produtivo do país. Junto com fundos paralelos que funcionavam sem qualquer transparência, essas políticas não só acabaram com a economia de mercado, como também torraram toda a bonança do petróleo sem guardar um centavo para os tempos difíceis, que inevitavelmente chegariam. Quando Chaves morreu, em 2013, quem assumiu foi seu sucessor, Nicolás Maduro. Ele herdou uma bomba relógio, uma economia cheia de problemas, totalmente artificial e dependente. E essa bomba explodiu quando os preços do petróleo, mais uma vez, despencaram em 2014. O resultado foi um colapso de proporções históricas. Entre 2013 e 2021, a economia venezuelana encolheu cerca de 80%. 80%. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, é uma das maiores quedas econômicas da história moderna de um país que não estava em guerra. É uma destruição de riqueza sem precedentes. E com a economia em queda livre, o governo fez o que muitos governos desesperados fazem: começou a imprimir dinheiro sem parar para cobrir os gastos. O resultado? Hiperinflação. Em 2018, a inflação anual chegou a mais de 1 milhão%. O dinheiro virou pó. Perdeu totalmente o valor. E claro, todo esse caos econômico se reflete onde? Na produção de petróleo, que era o coração da economia. É só olhar para essa tabela para entender a dimensão do desastre. Mas aqui tem um ponto que, olha, é fundamental a gente entender bem. A queda vertiginosa da produção começa muito antes das sanções americanas mais duras de 2019. Foi uma morte anunciada, causada por anos de falta de investimento e principalmente pela perda daquele conhecimento técnico que era o cérebro da PDVSA. As sanções, a verdade, vieram e empurraram quem já estava na beira do abismo. Com a economia em ruínas e a hiperinflação destruindo tudo, o governo tomou uma atitude pragmática, quase que de sobrevivência. Meio que na prática, ele abandonou os controles rígidos e deixou o dólar americano circular livremente. Foi uma válvula de escape para evitar o colapso total. Só que essa medida criou uma sociedade partida em duas. De um lado, uma pequena bolha dolarizada onde quem tem acesso à moeda estrangeira consegue comprar produtos importados em supermercados bem abastecidos. Do outro lado, a imensa maioria, que vive na economia do Bolívar, com um salário mínimo que não compra absolutamente nada, presa numa armadilha de pobreza extrema. Uma desigualdade brutal. Então, a gente chega a uma conclusão um pouco dura, mas necessária. O problema da Venezuela é muito mais profundo do que simplesmente quem está no poder. Mudar o governo, por si só, não resolve as distorções que foram construídas ao longo de um século. O grande desafio é desmontar a lógica do petroestado. E a pergunta que fica no ar, a pergunta de $1 trilhão, é esta: será que a Venezuela vai conseguir finalmente quebrar esse ciclo? Será que um dia o país vai conseguir usar a riqueza do seu subsolo para construir algo duradouro, diversificado, sustentável? Ou será que a Venezuela está condenada a repetir de novo e de novo essa trágica história de picos de riqueza e vales de ruína? Essa é uma questão que carrega o peso de um século de história e o futuro de milhões de pessoas.